Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Regina. Atualmente sou aluna do Instituto Federal do Ceará, campus Camusim, e estou cursando uma disciplina chamada Recuperação de Áreas Degradadas, na qual essa disciplina tem como professor o professor Dr. Jason Pereira Goldinho. Hoje eu vou falar de um artigo cujo título é Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos. Bom, vou começar explicando um pouquinho sobre o que é área degradada. Áreas degradadas são locais que sofreram perda ou redução de suas funções ecológicas e ambientais, frequentemente em decorrência de atividades antrópicas inadequadas. Ou seja, uma boa parte dessas áreas degradadas ela ocorre através das atividades humanas, mas nem sempre. Algumas também são ocorre, na verdade, de forma natural. E uma dessas formas humanas é a disposição irregular de resíduos sólidos urbanos. Alguns impactos causados pelo RSU, que é resíduos sólidos urbanos. Coloquei aqui contaminação do solo e das águas subterrâneas, emissão de gases tóxicos e de efeito estufa, instabilidade do solo e deslizamento, proliferação de vetores de doenças, desvalorização de imóveis e exclusão social. Esse desvalorização de imóveis é toda aquela área ao redor do lixão, ela sofre impactos que vêm do lixão, porque lá no lixão tem um mau cheiro, tem gases que estão sendo liberados, tem risco de incêndio, tem doenças. Então toda a área em torno sofre esses impactos e acaba que aquela área é desvalorizada, até porque ninguém vai querer morar perto de um lixão, óbvio. Mora quem não tem escolha, mas quem tem escolha não compra lá. Outro impacto é o aumento do custo com saúde pública e de recuperação ambiental futura, porque se eu tenho um lixão e nesse lixão várias pessoas, vários catadores têm contato direto com aqueles resíduos, muitos deles ficam doentes e acaba gerando um custo para a saúde pública, pois eles vão para a UPA, vão para postinhos de saúde, vão para hospitais. Outro impacto é a formação de lixiviados altamente tóxicos, compactação e impermeabilização do solo. Aqui eu coloquei um esqueminha para ficar mais claro, um esqueminha sobre os impactos causados pelos lixões. Tem odores, emissão de metano, fumaça com possíveis gases tóxicos. Aí tem esse resíduo do lixão que é levado pelo vento para as áreas mais próximas. Tem esse escoamento quando chove, superficial do chorume, até quando não chove ele vai escoando e descendo, contaminando o lençol freático. Os cursos de água são contaminados, catadores sofrem com os animais, os insetos. Tudo isso uma coisa vai juntando com a outra, porque todos esses problemas, além de degradar o ambiente, aquele ambiente em si, aquela área ela vai ficar degradada, vai demandar um alto custo para recuperá-la. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei é a lei número 12.305 de 2010. Bem, essa lei ela incentiva a reciclagem e a reutilização dos resíduos. Ela determina a erradicação dos lixões e a adoção de aterros sanitários como uma destinação final ambientalmente adequada, ou seja, acabar de vez com os lixões e adotar como uma medida ambientalmente adequada os aterros sanitários.
Essa lei também introduz a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Exige a elaboração de planos de gestão integrada dos resíduos sólidos pelos municípios. Bom, essa lei aqui ela é um pouco extensa. Aqui eu peguei e coloquei apenas os pontos principais que eu achei, mas se você tem alguma dúvida ou quer dar uma lida melhor nessa lei, você só basta colocar lá no Google Lei 12.305 de 2010, PNRS, que ela vai aparecer com facilidade. E lá você pode estar dando uma lida, vendo que esses pontos aqui são bem interessantes, mas que também lá tem outros, das quais também muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos de aterros sanitários de pequeno porte, que é a NBR 13.896 de 1997. É uma norma técnica da ABNT que basicamente define critérios para o projeto, implantação e a operação de aterros sanitários de pequeno porte. Essa NBR especifica medidas para o controle de gases, drenagem de chorume, compactação de resíduos e cobertura de área. Também é uma base técnica para garantir a eficácia ambiental e segurança na disposição final dos resíduos sólidos urbanos em cidades de pequeno porte. Aqui eu coloquei uma notícia que é cerca de 40% dos resíduos gerados por ano no Brasil, infelizmente, ainda vão para os lixões ao céu aberto. Isso aqui é segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, que tem mais de 30 milhões de toneladas de lixo, não tem um destino adequado. Ou seja, muita coisa, quase metade do nosso lixo produzido no Brasil ainda é descartado de forma inadequada, ainda vai para lixões, infelizmente. Aqui também é outra notícia que eu coloquei, que é um vídeo, que infelizmente não vai dar para eu colocar aqui nesse vídeo, mas se você tem interesse em ler, eu vou colocar o link. Na verdade, o link já está aí, ó, vídeo moradora de Ceilândia. Se você entrar no slide, que vai ser disponibilizado também, você vai conseguir entrar e dar uma olhada nesse vídeo. Ele fala sobre uma moradora que ela recupera uma área que servia para depósito de lixo da comunidade, e ela basicamente pegou umas plantas que estavam sendo jogadas e começou aos poucos, né, ir retirando o lixo e plantando. Aí a área ficou linda. Uma ótima atitude, inclusive. Agora, de fato, eu irei falar sobre o artigo que eu citei no início. O artigo que tem como título a recuperação de áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos urbanos. Esse artigo ele tem 3 autores. Um deles é a Elaine Pinto Varela Alberti, Alex Pires Carneiro e Lincoln. Vou falar um pouquinho sobre a introdução do artigo. Na introdução, os autores eles falam sobre a disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos. E essa disposição inadequada causa diversos impactos ambientais e sociais, especialmente quando são feitos em lixões ou aterros que funcionam de forma irregulares. Esses locais degradam o solo, contaminam a água e contaminam também o ar, que comprometem o ecossistema e a saúde pública. A recuperação dessas áreas degradadas é fundamental para reverter os danos causados e restaurar a funcionalidade ambiental do espaço. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a situação atual de disposição de resíduos sólidos. No Brasil, a disposição final dos resíduos sólidos urbanos ainda é um grande desafio. Apesar dos avanços legais, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, muitos municípios ainda utilizam lixões ou aterros controlados
que não atendem às normas ambientais. Eu poderia não, irei citar como um desses municípios que ainda infelizmente utiliza lixão ou um aterro controlado aqui em Camusim. O lixão, ele leva o nome de aterro controlado, mas infelizmente a gente sabe que de controlado lá não tem nada. A falta de infraestrutura inadequada, planejamento e de investimentos dificulta a implementação de sistemas eficazes de gestão de resíduos. Com isso, os impactos ambientais e sociais continuam, afetando principalmente comunidades em situações de vulnerabilidade. Além disso, a informalidade na coleta e triagem dos resíduos contribui para a degradação ambiental e a precarização das condições de trabalho dos catadores. Aqui mostra um gráfico do cenário dos resíduos sólidos no Brasil. No sentido horário, a gente começa pelo vazador a céu aberto, que corresponde a 59%. Infelizmente, a maior parte dos nossos resíduos, infelizmente, eles ainda estão em céu aberto. A gente tem 13% no aterro sanitário, 17% no aterro controlado, 0,6% no vazadouros em áreas alagadas, 0,3% em aterro de resíduos especiais, 2,8% em programas de reciclagem, 0,4% na compostagem, 0,2% na incineração e 6,7% em outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a recuperação de áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos urbanos. Primeiro, a recuperação de áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos exige uma abordagem técnica e ambientalmente orientada. Essas áreas geralmente apresentam contaminação do solo, da água e do ar, sendo necessárias ações que restaurem suas funções ecológicas. A recuperação ela deve ser planejada, considerando as condições locais, o tipo de resíduo depositado e os impactos causados. O objetivo do artigo é promover a reabilitação ambiental da área, reduzindo os riscos de saúde pública e ao ambiente e possibilitando usos futuros compatíveis com a segurança e sustentabilidade do local. Isso é um processo multidisciplinar que envolve diagnóstico, intervenção técnica e monitoramento. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as ações que o artigo cita, que primeiramente é realizado o diagnóstico ambiental da área, onde identifica os tipos de resíduo presente e os impactos que causam no solo, na água e no ar. Em seguida, a estabilização física é feita por meio da cobertura dos resíduos com camadas de solo e da instalação de sistemas de drenagem para águas pluviais e chorume. Aqui ao lado eu coloquei um esquemazinho que representa isso que eu falei ao lado. A gente vê aí o sistema de cobertura com solo. Aí mais do lado a gente vê o solo, que tem baixa permeabilidade. Embaixo a gente vê o lixo compactado. E também tem essas canaletas de drenagem, que servem para drenar as águas e o chorume que é liberado nesses lixos. A remediação do solo e das águas subterrâneas, elas podem ser feitas com técnicas como a biorremediação e a fitorremediação. Para o controle dos gases gerados, especialmente o metano, são usados drenos e sistemas de queima ou aproveitamento energético. Aqui eu coloquei essa foto para ilustrar mais ou menos como funciona a biorremediação. Aqui traz a definição, no qual é um processo onde os organismos vivos, que são as plantas ou micro-organismos, são utilizados tecnologicamente
para remover ou reduzir poluentes no ambiente. Ou seja, utiliza-se de plantas ou de micro-organismos para remover todos os poluentes que tem naquele ambiente. A biorremediação pode ser aplicada em águas superficiais e subterrâneas, industriais. Ela pode ser aplicada em águas subterrâneas ou superficiais, bem como em solos e resíduos industriais em aterros de áreas de contenção. A revegetação da área ela é realizada com espécies nativas ou habitadas, promovendo a restauração da cobertura vegetal e a recuperação ecológica do ambiente. Por fim, é essencial o monitoramento ambiental contínuo para avaliar os resultados das intervenções e garantir a segurança e estabilidade da área recuperada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tópico 3.3, que é a requalificação da área. Após o encerramento das atividades do aterro, a requalificação da área degradada é essencial para garantir sua estabilidade e possível reintegração ao uso social. Isso inclui a conformação final da superfície e dos taludes com inclinação adequada, além da cobertura com vegetação para evitar erosões. A revegetação deve começar com espécies pioneiras e evoluir para vegetações mais resistentes e de menor manutenção. O uso futuro da área deve considerar que o processo de decomposição dos resíduos continua por muitos anos, sendo necessário manter os sistemas de drenagem e monitoramento por cerca de 30 anos. A construção de edificações é desaconselhada, mas áreas verdes com uso comunitário, como praças e campos, são recomendadas. A requalificação deve envolver a comunidade local, especialmente os catadores, oferecendo a eles alternativas de trabalho por meio de cooperativas e educação ambiental, garantindo a inclusão social e a sustentabilidade. O último tópico do nosso artigo, que é a conclusão, conclui que a recuperação de áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos exige planejamento técnico, participação da comunidade e o apoio do poder público. É necessário investir em educação ambiental, incentivos econômicos e equipes qualificadas. Ainda há poucas informações sobre o tema, e ampliar o conhecimento é essencial para promover cidades mais sustentáveis e com melhor qualidade de vida. Ou seja, nessa conclusão aqui deixa bem claro que para recuperar uma área degradada por RSU exige não só o planejamento técnico e o conhecimento técnico, mas também a participação da comunidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Aqui é o vídeo, mas eu vou passar direto para cá e depois eu volto para a gente dar uma olhada no vídeo. Vou falar um pouquinho sobre a participação da comunidade. Bem, a comunidade é um elemento essencial para o sucesso das ações de recuperação. Quando os moradores eles são envolvidos no processo, por meio da educação ambiental, da conscientização sobre os riscos e da valorização do espaço recuperado, há uma maior conservação da área, além, é claro, do fortalecimento do senso de pertencimento e de responsabilidade coletiva. É fundamental também, gente, compreender o conceito de passivo ambiental, que se refere a danos causados por atividades humanas que continuam a gerar impactos mesmo após a desativação de uma área, como resíduos enterrados,
contaminação do solo, presença de gases tóxicos e riscos à saúde pública. Recuperação desses passivos, a recuperação desses passivos é uma exigência ética, legal e ambiental para garantir a qualidade de vida da população e a proteção de recursos naturais. Vou falar aqui um pouquinho sobre os obstáculos que dificultam a recuperação de áreas degradadas por resíduos urbanos no Brasil. Eu coloquei aqui vários obstáculos. Vou começar falando aqui sobre a falta de recursos financeiros, onde infelizmente muitos municípios eles não possuem o orçamento suficiente para implantar projetos de recuperação. Projetos esses que envolvem obras de engenharia, monitoramento ambiental e revegetação. Outro problema é a ausência de planejamento a longo prazo, onde falta planos integrados e continuados para a recuperação ambiental, o que leva a ações pontuais e poucos eficazes. O déficit na fiscalização e na aplicação da lei também é um obstáculo. Mesmo com a existência da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, muitos lixões ainda funcionam irregularmente devido à falta de fiscalização e penalidades. A falta de participação da comunidade também é um obstáculo, já que a recuperação ambiental sem o envolvimento da população local tende a ter menos adesão, conservação e legitimidade. Outro problema é a escassez de mão de obra e conhecimento técnico. Alguns municípios não contam com profissionais capacitados para planejar e executar projetos de recuperação adequados às características do solo e da vegetação. Mais um problema é a complexidade dos passivos ambientais. Áreas degradadas por resíduos muitas vezes apresentam contaminação profunda do solo e da água, exigindo soluções técnicas sofisticadas e de longo prazo, como biorremediação e impermeabilização. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a importância do monitoramento ambiental após já ter recuperado uma área. O monitoramento ambiental ele é fundamental após a recuperação de áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos, pois garante que as medidas adotadas elas sejam eficazes e que previnem novos impactos ambientais. Ele permite detectar falhas nas técnicas aplicadas, controlar a emissão de gases e o chorume, avaliar o desenvolvimento da vegetação e orientar decisões futuras. Além disso, protege a saúde da população e assegura que a área se mantenha estável e ambientalmente segura a longo prazo. Nesse esquema aqui eu coloquei os tipos de contaminação. Como resíduos orgânicos ou industriais, eles podem afetar os terrenos e a saúde da população. Aqui no lixão, por exemplo, o tipo de risco dele é as explosões. A decomposição do lixo depositado sem tratamento demora décadas. Esse processo emite vapores e gases inflamáveis, aí que entra o risco de explosão. Aqui na água contaminada, que o risco é a poluição. Os resíduos dos produtos químicos de atividades industriais, eles podem infiltrar pelo solo e chegar até o lençol freático. E no resíduo industrial, onde o risco é a intoxicação, o resíduo ele contamina o solo e inviabiliza a ocupação humana. Terrenos contaminados que passam para o uso residencial demandam cuidados. Agora, aqui perguntas e respostas, onde basicamente vai ter 5 perguntas e ao final de cada pergunta tem a resposta em seguida. Eu não vou fazer as perguntas, eu vou voltar aqui para colocar
vídeo para vocês verem o vídeo. Vou tentar colocar, na verdade. Vamos para lá. Vamos para cá, na verdade, desculpa. Eu achei aqui o vídeo, agora eu vou colocar para vocês assistirem aqui o vídeo. Ele é bem rápido. O trabalho de encerrar um lixão não é simples, mas traz incontáveis benefícios. Desde uma melhor qualidade de vida para as pessoas, evitando doenças e proliferação de insetos, até benefícios ambientais, como maior proteção de rios, matas e mares. Isso sem falar na valorização da região, que ganha em atrativos turísticos e passa a gerar empregos verdes. Veja o exemplo de Itacaré, na Bahia. Um lugar lindo, polo turístico conhecido no Brasil e no mundo, mas que até pouco tempo tinha um lixão a céu aberto em plena região de Mata Atlântica nativa. Foi preciso vontade política e empenho de diversos atores municipais para dar fim ao lixão que há anos comprometia a saúde e o bem-estar da população. Isso somente foi possível através de uma parceria técnica e multidisciplinar envolvendo a cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável, por meio do projeto Proteger. Mas se livrar de um lixão não é simplesmente passar a dispor o resíduo em um aterro sanitário. Claro que cada local tem suas particularidades, que devem ser levadas em conta na hora de definir e priorizar as ações a serem implementadas. No caso de Itacaré, o plano de ação teve 6 pontos prioritários. Diagnóstico da área do lixão. Sem conhecer a real dimensão do problema, fica difícil enfrentá-lo. Planejamento para a implementação de coleta seletiva. Isso foi fundamental para facilitar o trabalho de segregação no centro de triagem e econegócios, otimizando a comercialização dos materiais e, assim, desviando mais resíduo do aterro sanitário. Criação de uma política pública para os grandes geradores de resíduos. Em Itacaré, quem mais produz são os restaurantes, pousadas e supermercados. Eles têm obrigação legal de destinar os resíduos corretamente e custear seu manejo. Outro ponto foi a inclusão socioprodutiva dos catadores e catadoras. Essa frente possibilitou que essas pessoas virassem agentes ambientais, membros de uma associação regularizada, trabalhando em condições adequadas e ampliando as perspectivas de vida. Implementar um programa de educação ambiental também foi imprescindível para que a população refletisse mais sobre os resíduos que produz. Nesse caso, foram definidas medidas para a população em geral, os turistas, os grandes geradores e para as escolas da região. Além disso, a prefeitura investiu na construção de um centro de triagem e econegócios e uma estação de transbordo. Para cada linha de trabalho, foi formado um grupo técnico e estabelecidas metas quinzenais para o avanço das atividades. Para que essa transformação seja perene, é importante consolidar marcos legais e atualizar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Acabar com o lixão é um desafio que deve ser abraçado por todos os gestores públicos do Brasil, especialmente porque o Marco Legal do Saneamento instituiu que os municípios são obrigados a encerrar seus lixões até 2024. Assim como esse município baiano, outras localidades no Brasil podem fazer o mesmo. Para auxiliar nesse trabalho, o projeto Proteger produziu um kit de ferramentas para manejo de resíduos sólidos urbanos, voltado para ajudar técnicos e gestores municipais a implementar uma gestão integrada de resíduos. São 7 roteiros didáticos e 3 instrumentos práticos que podem ser acessados de maneira gratuita no portal do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para acessar o roteiro para encerramento de lixões, é só escanear esse QR Code com seu celular ou acessar o site do MDE. Ganha a população, ganha o meio ambiente e melhora a vida das futuras gerações. Pronto, gente, esse aqui foi o meu videozinho explicando mais ou menos como Itacaré fez. E aqui no final tem algumas das minhas referências bibliográficas, onde vocês podem estar usando para se aprofundar mais sobre o tema. Eu gostaria de agradecer a quem assistiu aqui até o final e até a próxima.
Beijos.